Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus advertiu os seus discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte. Vamos pedir para que o Santo Espírito nos traga toda a revelação necessária com relação a esse questionamento do Senhor Jesus. Ao que ele pergunta a seus discípulos quem é ele, que nós possamos dar a resposta a ele, não em palavras, mas sim através das nossas atitudes diuturnamente, para que cada vez mais possamos fazer a vontade dele e não mais a nossa, compreendendo que ele é o todo soberano, que ele é o Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis. A ele é que nós devemos todo louvor e toda a adoração. Compreendendo isso, que o seu Espírito Santo coloque exatamente todo esse discernimento no mais profundo do nosso ser, para que jamais possamos confundir ou colocá-lo em segundo lugar nas nossas vidas. Para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém. 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 O tema: quem é Jesus? Repetindo: quem é Jesus para você? Nós vivemos em tempos, irmãos, em que muitas igrejas perderam o verdadeiro foco, o alvo propriamente dito. O centro da fé não é mais a cruz de Jesus Cristo, mas ideias humanas e mensagens que agradam sem transformar. Quanta pomadinha de alívio imediato que a gente vê nos dias atuais, com efeito cronometrado. E isso enfraquece a vida espiritual e deixa a igreja sem firmeza diante
das lutas das quais a gente é submetido também, diuturnamente, aqui nesse plano, aqui nesse mundo. Estamos vivendo tempos difíceis, onde infelizmente muitas igrejas, melhor dizendo, têm perdido o foco, deixando de lado a cruz de Jesus Cristo. Em vez de anunciar o arrependimento e a salvação, pregam apenas prosperidade, sucesso e mensagens que agradam, mas não mudam o coração. Quantas pessoas que, quando são defrontadas verdadeiramente com a verdade, elas desgostam. Em vez de serem convencidas, em vez de buscar exatamente o que é urgente, o que é necessário, se entristece. Como se Deus estivesse trabalhando única e exclusivamente para ele, ou para ela. Deus fosse obrigado de fazer exatamente aquilo que é o melhor para a vida dela, na consideração dela ou dele. Nós sabemos, irmãos, pela nossa fé, pela nossa própria caminhada, que esse Deus não se aparta de nós. Esse Deus já fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente o melhor para nós. Ó Pai eterno, em vez de anunciar o arrependimento e a salvação, estão pregando aí as prosperidades, os sucessos e essas mensagens que não mudam o coração das pessoas. Ao observarmos toda a Escritura Sagrada, nós vamos ver que no passado, quando Moisés subiu ao monte para receber a lei, o povo se esqueceu de quem era Deus e construiu um bezerro de ouro, conforme está relatado no capítulo 32 de Êxodo. Vão vendo exatamente o imediatismo das pessoas, querendo resposta para ontem, com relação às suas aflições, com relação às suas necessidades, e se esquece de que Deus está trabalhando para nos dar num tempo dele, porque Ele entende melhor do que nós qual é o melhor tempo para que nós possamos obter essas bênçãos. Tem muitas pessoas entrando dentro da igreja, recebem exatamente um milagre de uma cura física, e viram as costas para Deus, perdendo a sua salvação, achando que realmente mereçam daquele milagre. Mas essa cura é passageira. Nós sabemos que nós devemos buscar exatamente uma conversão verdadeira. E Deus fala exatamente através das nossas tribulações, das nossas provações. Amém? Esse episódio de Êxodo, onde que Israel trocou a presença viva do Senhor por uma imagem feita pelas mãos humanas, conforme foi a abertura já trazida aqui no capítulo 44 de Isaías, onde que ele está exatamente criticando aquele povo que criou ídolos. Infelizmente, os povos ainda, as pessoas ainda criam ídolos delas mesmas. Principalmente nesses dias, onde que a imagem do eu, está num alto patamar. Todos os prazeres para mim, no culto ao hedonismo,
num culto ao egocentrismo, num culto a mim mesmo. Estou falando com relação, não é, ao que o povo está demonstrando para nós nesses dias. Esse episódio, ele mostra como é fácil perder o foco e substituir Deus por aquilo que agrada aos olhos, mas que não tem poder de salvar. Da mesma forma, hoje muitas igrejas e pessoas têm levantado bezerros de ouro moderno, mais uma vez trazendo exatamente aqui essa ilustração, através das suas ideologias, através da prosperidade, sem nenhum arrependimento. Muitas mensagens que agradam, mas que não transformam. Mateus é o autor desse evangelho, também chamado de Levi, um dos 12 discípulos de Jesus, que antes de seguir a Jesus era cobrador de impostos. Classe esta, que eram os publicanos, das quais os judeus abominavam, detestavam exatamente, esse povo. E Deus escolhe Mateus para ser um dos discípulos dele. A data aproximada dessa escrita foi entre os anos 55 a 60 depois de Cristo, período em que a igreja estava se consolidando e enfrentando perseguições. Mais uma vez, vejam como a igreja de Cristo Jesus é perseguida. Falávamos, no culto passado, no culto retrasado, exatamente de todas essas perseguições, das quais aqueles judeus que estavam sendo convertidos para o cristianismo sofriam perseguições. E aqui também essa escrita foi exatamente para apresentar a voz de Cristo Jesus para esses que estavam sendo convertidos. Os cristãos de origem judaica, eles precisavam compreender que Jesus era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Se observarmos toda a história do cristianismo, nós encontramos até hoje judeus que não conseguem definir quem verdadeiramente Cristo é. Estão nas práticas antigas, estão nos ritos antigos, observando que, ou melhor, considerando que Jesus foi apenas um profeta. E Mateus escreve exatamente esse evangelho, dando foco para que esses que foram convertidos ao cristianismo, e ao mesmo tempo ele confirma que Jesus é o Messias, o Rei prometido. Ele mostra que a igreja nasce da confissão correta sobre Cristo Jesus. Ele fortalece a todos os discípulos daquela época, como também da nossa, a nós, nessa manhã, diante de todas as opressões que a gente enfrenta nessa vida, e que não podemos colocar Cristo Jesus em segundo lugar. Ele tem que vir à frente de tudo, assim como Mateus está explicando que ele deve vir diante de todas as pressões que estavam sendo feitas ali, através dos fariseus, através dos saduceus, pedindo sinal para Jesus. Ele deixa claro que o foco é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Ó Pai eterno, ao meditarmos sobre estes questionamentos de Jesus, nós entendemos que a verdadeira igreja é edificada não sobre opiniões humanas, mas sobre a confissão revelada pelo Pai.
Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa verdade é o fundamento da fé, a rocha que sustenta a vida do crente e garante a vitória da igreja contra todas as forças do mal. Vejam exatamente que essa confissão que nós encontramos aqui é a que nós devemos ter na nossa mente e no nosso coração, no mais profundo da nossa alma, que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo. Conhecermos cada vez mais desse Cristo que veio para nos libertar, que veio para nos salvar, é o que nós devemos buscar nessa vida. E não ter um conhecimento superficial. Jesus espera cada vez mais que nós nos aproximamos dele, porque perto de nós ele está. Ele quer exatamente com que a gente interaja com ele a todos os instantes e não em alguns. Ele quer que a gente busque ele e coloque ele em primeiro lugar. Isso é uma ordem. Buscai a Deus em primeiro lugar. E muitos estão buscando para o seu bel prazer, para a sua satisfação pessoal, para a sua prosperidade financeira. Nós encontramos em Mateus, no capítulo 16, dos versos 13 a 20, preciosos apontamentos que nos mostram como a igreja deve permanecer firme e não abalável. São conselhos do próprio Cristo que revelam o caminho da verdadeira fé e nos ajudam a compreender a nossa identidade como povo de Deus. Sempre falo, irmãos, e vou bater nessa tecla enquanto eu tiver a oportunidade de falar com vocês. Parece que em algum lugar ainda tem um botãozinho para ser ligado em você. Se o Espírito Santo, conforme me toca aqui agora, pede exatamente para que eu continue fazendo exatamente esse conclamo, continue fazendo essa admoestação com relação a vocês. Deixando claro que, fala isso mesmo, filho. A interação com a Bíblia. Ler as Sagradas Escrituras. Cada um sabe exatamente o comprometimento que está tendo ou não com a palavra de Deus. Irmãos, o nosso tempo é curto, irmãos. Conhecermos a esse Deus que falou ontem, está falando hoje e falará conosco eternamente, é de fundamental importância. As Sagradas Escrituras foi nos deixada para que servisse de um auxílio para essa caminhada terrena, como também para a eternidade da qual nós já estamos vivendo aqui, uma vez que estamos fazendo a vontade de Deus e não mais a nossa. Marque esse compromisso com Cristo, em conhecê-lo, naquilo que Ele revela para cada um de nós. Deus se revela. Aqui Ele está se apresentando para nós como o Filho do Deus vivo. Esse Deus que não se aparta, esse Deus que nos acompanha em todo o lugar. Aonde quer que estejamos, Ele está ali conosco. E às vezes é ignorado, às vezes não é nem consultado diante das coisas que fazemos, que praticamos. Primeiro apontamento sobre a confissão de Pedro, versos 13 a 16. Diz a palavra:
indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Verso 13. A pergunta de Jesus revela a confusão popular sobre a sua identidade. Não diferente dos nossos dias. Quantas pessoas que ainda não conhecem Cristo Jesus? Conhece de ouvir falar, mas não de interagir, não de se relacionar. Conhece porque a esposa falou, conhece porque a mãe falou, conhece porque o pastor falou. Mas a interação, a intimidade, o relacionamento. Muitos viam Jesus como o profeta, o mestre, mas não como o Messias. Jesus, ele leva os discípulos a refletirem sobre a diferença entre o que o povo pensa e o que eles mesmos creem. Por isso o tema: quem é Jesus para você? Como que você tem se relacionado com Jesus? O que Jesus está perguntando para os discípulos daquela época, ele pergunta aqui também para você nessa manhã. Jesus é aquela pessoa que é lembrada somente durante o culto, no templo? Ou ele é lembrado, a todos os instantes das suas atitudes? Jesus é visto no teu semelhante? Ou somente nas tuas vontades? Oh Pai eterno, a pergunta de Jesus é decisiva, pois não basta saber o que os outros dizem, é preciso responder pessoalmente. Você falar com a tamanha convicção de quem Ele é um culto de adoração que você está prestando a Ele. Sempre falo aqui, explico para vocês que adorar o Senhor é reconhecer todos os seus atributos, é colocar Ele exatamente na preeminência do seu ser. Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Filho do Deus vivo, e que nós não podemos esquecer, vivo, que espere exatamente em nós essa aproximação, essa convocação, que espere em cada um de nós a dependência, porque Ele quer fazer com que todas as nossas opressões, todas as nossas cargas, todos os nossos jugos sejam substituídos. O jugo dele é mais suave. Ele quer aliviar nós, diante de todas as opressões que a gente vive nesse mundo. Ele quer ser convocado das pequenas coisinhas, como também nas grandes. Ele quer ser lembrado, Ele quer ser exaltado, porque Ele é o único digno de todo o louvor e toda a adoração. Hoje, também ainda muitos reduzem Jesus a um grande homem. A igreja deve proclamar que Ele é o Filho do Deus vivo. Cada cristão precisa ter a certeza sobre a sua fé, pois a identidade de Jesus define toda a vida espiritual. Nossa fé não deve ser herdada ou apenas cultural,
precisa ser uma resposta pessoal ao chamado de Cristo. A fé, ela não pode se apoiar em opinião da multidão. Cada discípulo precisa ter a convicção pessoal sobre quem verdadeiramente Cristo é. E Ele vai se revelando a nós, Ele vai se mostrando para nós, Ele vai se identificando para nós. A cada procura nós. Quanto mais você pede, você recebe. Quanto mais você busca, você encontra. Quanto mais você bate a porta dele, e ele escancara a porta para você. Ele está aqui agora escancarado exatamente para que você verdadeiramente abra o seu coração. Tem angústia dentro de você? Fale com o Filho do Deus vivo. Tem inveja dentro de você? Fale com o Filho do Deus vivo. Tem perseguições ainda que você produz nessa vida? Fale com o Filho do Deus vivo. Tem perseguições que você ainda desenvolve a pessoas, a costumes. O Deus eterno, Deus de poder, Deus de misericórdia, glorioso. Verso 14: e eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Cesareia de Filipe era marcada por idolatria. Era uma terra exatamente de idólatras. E ali Jesus é confundido com profetas. Isso mostra como o ambiente influencia percepções erradas. Às vezes eu estou buscando Jesus, muito mais para ter do que ser, muito mais para obter coisas nele do que ser através dele. Aonde que está a tua verdadeira procura? O que você tem observado com relação à verdadeira identidade dele? Ele é um resolvedor de problema seu? O povo via Jesus como um profeta, mas ainda preso às categorias humanas, e não o preeminente que ele é. Viam ele como um proeminente, alguém importante, alguém espiritualizado, mas ainda como um humano, não como divino e humano. Porque não conheciam a sua verdadeira identidade messiânica. O Messias, desde o início das Sagradas Escrituras, já é falado, já é discutido. Por isso que no Evangelho de João vai dizer, antes ele era apenas verbo, era apenas palavra, mas o verbo se fez carne. O que era comentado, o que era profetizado, encarnou e veio habitar entre nós. O Messias prometido, que muitos daqueles que esperavam justiça, como povo a todo momento, em qualquer circunstância, em qualquer parte da história nossa, que é justiça, esperava exatamente que viesse ali um guerrilheiro, montado num cavalo, e não um pacificador, não um Deus de amor, montado num jumento.
Por isso que muitos ainda ignoram essa preeminência. Muitos ainda acreditam que o Messias vai chegar. E Jesus está deixando claro aqui para os seus discípulos, como para nós, que ele já veio e cumpriu cabalmente a sua missão. O Messias prometido já andou nessa terra. Através do seu sacrifício nos libertou. Deixou um legado de ensino incomensurável. Basta exatamente recorrermos às Sagradas Escrituras que estaremos diante dos seus ensinos. As opiniões populares eram respeitosas, mas insuficientes. Reconheciam poder e autoridade em Jesus, ou seja, a proeminência nele, mas não a sua divindade, a sua preeminência. Percebe? A distinção entre uma pessoa proeminente e uma pessoa preeminente. Preeminente é só um, é o Filho do Deus vivo. Proeminente nós encontramos diversos, que se destacam em algumas situações. A Bíblia está repleta de proeminentes, mas apenas um preeminente, que é o Filho do Deus vivo. O povo tinha respeito por Jesus, mas não fé verdadeira. Assim, o erro estava em vê-lo apenas como mais um profeta. Irmãos, não diferente dos nossos dias, não diferente de dentro dos nossos quintais, que mediante a incompreensão, pela ignorância propriamente dito, não coloca a preeminência em Cristo Jesus. Ainda vê ele como um profeta, como um resolvedor de problemas. Porque se Cristo contrariar a minha vontade, não é o Deus que eu espero. Eu esperava um Deus mais bonzinho. Mal sabem de que Deus é amor, de que Deus, Ele é soberano, que Ele está nos ensinando a todos os momentos sobre as circunstâncias das quais a nossa vida nos coloca, Muitas circunstâncias das quais estamos enfrentando hoje, as tribulações das quais estamos passando hoje, é fruto, é a colheita do nosso plantio lá atrás. Plantamos mal, claro que iremos colher coisas más, mas conforme eu sempre lembro vocês, plantamos sozinho, mas hoje nós colhemos com Ele, que alivia o nosso fardo, alivia as nossas tribulações, porque Ele sabe exatamente da nossa limitação, conhece o nosso espírito com total profundidade, sabe se somos ensináveis ou não, sabe se estamos teimando diante de algumas circunstâncias, ou estamos verdadeiramente dependentes dEle, sabe se já nos entregamos verdadeiramente a Ele, que Ele pede exatamente essa entrega para cada um de nós. Ó Deus eterno, infelizmente, muitos ainda hoje reduzem Jesus a um mestre ou profeta. A igreja deve proclamar que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando nós identificamos exatamente, com essa revelação que está aqui no Evangelho de Mateus, com o Filho do Deus vivo, nós sabemos que Ele é um Deus que está atuante aqui e agora. Ainda que não estamos vendo o resultado da qual a gente está buscando, mas Ele está trabalhando principalmente em nós para nos entregar
aquilo que estamos buscando nele. Muitos ainda não receberam, porque não sabe o que fazer com o que está pedindo. Tem muitas pessoas pedindo coisas das quais ela não tem nem a capacidade de gerir a resposta do Senhor. E Ele sabe, se Ele der determinadas coisas das quais a gente pede nesse momento, vai ser para a nossa ruína. Porque todas as orações Ele responde, e às vezes responde com silêncio. Porque é o melhor para nós nesse momento. Estamos sendo aprimorados, estamos sendo melhorados dia após dia. Conforme foi dito aqui na oração, ainda que por fora estamos deteriorando, claro, não se aplica isso a mim, mas por dentro estamos nascendo. Somos um embrião ainda aqui dentro, porque a nossa vida, estamos sendo chamados para a eternidade e não por esse tempo passageiro. E para que não percamos a eternidade, Ele retarda às vezes aquilo que nós estamos buscando, por entender que isso pode ser prejudicial para a nossa vida. Amém? E Ele quer o melhor para cada um de nós, porque Ele é o melhor para cada um de nós. A igreja deve depender da revelação do Espírito Santo para anunciar Cristo com clareza. Eu creio, eu sempre falo isso e menciono isso, e no mesmo tempo existe essa conexão com o próprio Espírito de Deus, porque eu sei que Ele está falando aí agora com você, porque Ele está falando aqui para mim. Antes, irmãos, de trazer uma mensagem para vocês, pode ter certeza que eu trabalhei isso para a minha vida. Antes de trazer coisas que o Espírito fala, para que quem tenha ouvido, ouça verdadeiramente o que o Espírito fala, eu já ouvi. Buscando exatamente o que é melhor para vocês. Estava comentando com a Léo, a ministração de hoje foi a conversa que eu tive com outro pastor no meio da semana, ainda que com ele pregações prontas. Amém. Hoje também muitos respeitam Jesus como um sábio ou líder, mas não o confessam como o Senhor, e cabe à igreja anunciar sua verdadeira identidade. Irmãos, cada vez que a gente vê, e estamos vendo cada vez mais autoajuda no púlpito, coach no púlpito, nós estamos se distanciando da cruz de Jesus. Porque a cruz é ignomínia, é vergonha. Na cruz nós devemos nos transformar, e não em palavra de autoajuda, como esses que estão aí com esse alívio imediato. O crente sai da igreja e já esqueceu. Ali foi um fervo, tanto no louvor quanto na palavra ministrada. Segunda-feira já não tem mais efeito, porque esse alívio foi imediato. A palavra não encontrou, a semente não encontrou profundidade naquele solo, ou seja, no coração transformado das pessoas. A semente ficou na beira do caminho, onde que o passarinho veio e levou. O diabo. Ó Deus eterno. Portanto, devemos anunciar a todos a verdade, essa verdade que nos transformou.
é a mesma verdade que irá transformar o nosso semelhante. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu reverencio Ele quando eu faço a vontade dEle. Eu presto um culto a Ele quando eu faço a vontade dEle. E prestando um culto a Ele, fazendo a vontade dEle, eu vou ter um testemunho adequado para apresentar para o meu irmão, para apresentar para essas pessoas ignorantes do meu lado. Porque está cheio, irmãos. Está cheio de pessoas que a gente declara que ama e que são ignorantes. Verso 15. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Essa mesma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos, está fazendo aqui agora para cada um de nós. Verso 15. Aqui Jesus torna a questão pessoal, ou seja, entre eu e ele, entre você e ele. Assim como ele estava exatamente colocando os discípulos diante desse questionamento, buscando exatamente a resposta, que como cada um via ele, ele fala aqui agora para nós, tornando exatamente uma questão pessoal. Pois não basta saber o que os outros pensam, cada discípulo precisa ter a sua própria convicção. Olha agora para dentro do teu ser e responda para Jesus o que Ele é para você, o que Ele tem sido para você. Jesus leva os discípulos a um momento decisivo. A pergunta exige uma resposta de fé e não apenas de informação. Jesus, ele não busca elogios ou comparações, mas sim uma declaração de identidade. Ele força os discípulos a se posicionarem, assim como ele fez lá, depois de toda aquela sabatina que ele teve dos fariseus, que ele teve dos saduceus, que ele está ainda ensinando os seus discípulos numa terra de idólatras. Ele pergunta para você, nessa manhã, nesse mundo de idólatras no qual a gente vive, quem sou eu para você? Aonde que verdadeiramente você tem me colocado? Cada geração precisa responder novamente a essa pergunta. Não podemos viver da fé dos nossos pais ou dos pais da igreja. Em outras palavras, Crisóstomo, Clemente, enfim, todos esses pais da qual a teologia, a história da igreja nos mostra, Agostinho, Inácio de Antioquia, esses todos os pais da igreja. Mas a nossa própria confissão, não se baseando exatamente no que esses confessaram, mas qual é a sua confissão de quem é Jesus para você? E essa resposta ele não pede aqui e agora. Ele pede a cada atitude sua no dia a dia. Ele está sendo o preeminente da tua vida ou apenas o proeminente? Ele é o Deus Filho, é o Cristo Filho do Deus vivo? Ou você substitui a consideração que você tem com Ele diante das circunstâncias? Hoje também Cristo nos pergunta: quem sou eu para você? E a nossa resposta define a nossa fé e o nosso futuro. Em outras palavras, ele está falando: crente, para um pouquinho de pensar em você. Se ele tivesse exatamente a falta da longanimidade, a falta da paciência, fala: cansei de você. Você não pensa em outra coisa a não ser em você mesmo. Mas não.
Ele vem até você com uma forma amável, de uma forma amigável. Filhinho, muda a tua maneira de pensar. Você não é a última batatinha do saco. Você não é o rei da cocada preta. Eu amo você também como eu amo a todos que vêm até a mim. Porque quem vem até a mim, eu jamais lanço fora. Quem o Pai me der, jamais eu vou lançar fora. Paizinho, como é maravilhoso saber que Deus sabe o que pensamos e de como agimos. Não basta saber o que os outros dizem, cada um precisa confessar com convicção: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 16, respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 16. Pedro aqui declara a real identidade completa de Cristo Jesus. Aqui Pedro reconhece em Jesus não apenas poder e autoridade, mas a sua origem divina. Essa confissão é o fruto da revelação do Pai, pois Pedro não chegou a essa conclusão sozinho. Se você tem dúvida exatamente quem é Cristo para você, consulte agora o Espírito Santo de Deus. Trave agora um diálogo no mais profundo do seu ser, não é? Com o Espírito Santo. Eu sempre falo aqui que sem o convencimento, sem a explicação de quem é Jesus, através do Espírito Santo, nós jamais vamos ter essa compreensão. E é o que ele mesmo está falando aqui para Pedro. A fé cristã, ela nasce da revelação de Deus. E precisamos depender do Espírito Santo para compreender e anunciar Cristo. Primeiro a nós, e depois às pessoas. Não achando que essa palavra que você está ouvindo aqui serve para quem está lá fora. Primeiramente é para você. É você que ele está esperando exatamente a transformação, para que você possa, através de um bom testemunho, transformar quem está lá fora. A igreja deve permanecer firme nessa verdade, pois dela depende a sua existência e missão. A fé verdadeira não se limita a admirar Jesus, mas a confessá-lo como Senhor e Salvador. Reconhecer Jesus como Cristo e Filho do Deus vivo é o fundamento da igreja e a base da nossa vida espiritual. É nessa compreensão, não é, que nós passaremos, uma vez transformar muitos que estão cegos nesse mundo, e que às vezes caminha do nosso lado. Segundo apontamento, verso 17, sobre a revelação do Pai. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Jesus elogia Pedro, mas deixa claro que a sua resposta não veio de si mesmo, mas sim foi o Pai quem abriu os seus olhos espirituais. Pedro é chamado de bem-aventurado, ou seja, como você é feliz, Pedro, em outras palavras, porque a sua confissão não nasceu de raciocínio humano, mas da revelação de Deus.
O próprio Deus foi quem te revelou. A carne e sangue simbolizam limitações humanas. Pedro não chegou a essa confissão por lógica, mas por revelação sobrenatural. A vida cristã não se sustenta em argumentos humanos, mas na revelação que vem do alto, do reino inabalável. Nossa segurança está em saber que Deus mesmo nos revela quem é Jesus, fortalecendo mais e mais e mais e mais a nossa fé. Assim como nos dias de Pedro, hoje também precisamos buscar revelação espiritual em oração, para que a nossa fé seja viva e firme. Terceiro apontamento, verso 18, parte A. Sobre a rocha da igreja. Também eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Jesus respondendo para Pedro. Pedro, pedra, Petra, rocha, mostra que a igreja é fundamentada, não em Pedro como um indivíduo, mas na confissão que ele fez, que Jesus é o Cristo. A igreja se fundamenta, a igreja prevalece na sua declaração de quem Cristo é para você. Essa igreja que sou eu, segunda-feira, através das minhas atitudes, eu estou mostrando para as pessoas, que eu não vim num rito, eu vim num culto. Cristo é o verdadeiro fundamento. E Pedro apenas expressou a confissão que serve de base para a igreja. O que Pedro fez aqui é o que nós podemos fazer também através do nosso testemunho, mostrando para as pessoas que nós já identificamos a verdadeira identidade do Senhor Jesus, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? A igreja é obra de Cristo. Edificarei a minha igreja. É Ele quem constrói, não os homens. Jesus aqui ele declara a posse, minha igreja. E isso mostra que a igreja pertence exclusivamente a Cristo Jesus. A revelação pelo Pai, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ela não permanece a Ele, ela não pertence a Ele e só permanece firme quando está fundamentada nessa verdade. A igreja só permanece firme quando confessa e proclama Jesus Cristo como o Filho de Deus, vivo. Cristo, o Filho do homem, esse Deus vivo. A igreja não é de homens, denominações ou tradições, ela é de Cristo Jesus. E nós devemos viver para Ele. Nossa fé deve estar firmada em Cristo, não em tradições ou líderes humanos. Quarto apontamento, sobre a vitória contra o mal, verso 18, parte B. Diz a palavra: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A porta do Hades
ou seja, do inferno, simbolizam o poder da morte e das forças do mal. Jesus garante que a igreja não será derrotada por esses poderes. Portas eram símbolos de autoridade e poder nas cidades antigas, e aqui representavam o poder do inferno, que não pode vencer a igreja. Aqui as promessas não é de ausência de lutas, mas de vitória final. O mal não terá nunca a última palavra. O mal tenta se levantar contra a igreja, mas não prevalece. A igreja pode enfrentar perseguições e crises, mas permanece invencível quando está firmada em Cristo Jesus. Hoje, também diante de perseguições culturais, espirituais, a igreja deve permanecer firme na promessa de Cristo. Cada cristão deve se fortalecer na comunhão da igreja, pois juntos somos mais firmes contra o mal. Juntos sempre seremos melhores. Nenhum poder do mal, nem mesmo a morte, pode derrotar o povo de Deus, porque Cristo é o fundamento e a vitória já foi conquistada. E o quinto apontamento, sobre a autoridade espiritual, versos 19 e 20. Diz a palavra no verso 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. As chaves simbolizam a autoridade espiritual. Pedro recebe aqui a responsabilidade de abrir acesso ao reino. Jesus está delegando exatamente essa função para ele. Quando eu delego, é porque eu tenho esse poder para fazer. Você vai ser o meu representante. Aqui, o ligar e desligar significa exercer discernimento espiritual em conformidade com a vontade de Deus e não a tua. Agora eu vou desligar determinada pessoa porque ela me ofendeu. Vou desligar determinada pessoa porque ela não segue a mesma religião que a minha. Oh Deus eterno, a autoridade dada aqui não é absoluta, mas delegada, mais uma vez. Pedro e a igreja exercem autoridade apenas em submissão a Cristo Jesus. Nenhuma porta prevalecerá, a porta do inferno não prevalecerá, porque Jesus, o grande general do exército, está à frente de todas as lutas. É Ele o capaz, e não Pedro. Portanto, ligar e desligar refere-se a decisões da igreja confirmadas no céu, quando feitas em obediência a Cristo Jesus. A igreja deve buscar direção divina em cada decisão, sabendo que a sua autoridade é respaldada por Deus. Toda liderança espiritual deve lembrar que a autoridade pertence a Cristo. Nós apenas administramos. A igreja tem autoridade para anunciar o Evangelho e abrir portas espirituais para que as pessoas entrem no reino dos céus. E o verso 20: então Jesus advertiu os discípulos
de quem a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus aqui ele ordena silêncio, porque ainda não era o tempo certo de revelar plenamente a sua identidade messiânica. Conforme apresentamos sempre para vocês, eles estavam esperando um guerrilheiro e não um pacificador. Jesus queria evitar mal-entendidos. A confissão era verdadeira, mas o povo não estava preparado para compreender o tipo de Messias que ele era. O silêncio imposto aqui mostra que a revelação sobre Cristo deveria ser aprofundada na cruz e na ressurreição. Aquele povo precisaria enxergar isso, para que muitos, ao observarem exatamente todos os feitos do Senhor, se convertesse verdadeiramente a Ele, compreendendo que Ele é o Filho, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim a igreja deve anunciar Cristo, não apenas como mestre, mas como Salvador que morreu e ressuscitou. Hoje também precisamos anunciar Cristo com responsabilidade, mostrando quem Ele é de forma completa e bíblica. A confissão é verdadeira, mas só pode ser plenamente anunciada à luz da cruz e da ressurreição. A igreja deve proclamar Cristo com discernimento, clareza e fidelidade ao Evangelho. A pergunta de Jesus continua ecoando hoje. E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu com clareza: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão é o fundamento da igreja e da nossa fé. Jesus mostrou que essa revelação não vem de carne e sangue, mas do Pai. A fé verdadeira é dom divino. Sobre essa confissão, Cristo edifica a sua igreja, que é invencível contra as forças do mal. Ele concede autoridade para abrir portas do reino e agir em conformidade com o céu. E finalmente, ensina que há tempo e modo certo para anunciar, sempre sob a direção de Deus. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Mais uma vez, hoje a mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos ecoa em nossos corações. E vocês? Quem dizem que eu sou? Não basta saber o que os outros dizem, mas basta repetir, e também não basta repetir tradições ou opiniões. Mas sim é preciso uma resposta pessoal clara e firme. Agora é a sua vez de responder. Quem é Jesus para você? Apenas um mestre? Um profeta? Ou o Cristo, o Filho do Deus vivo? O Salvador da tua alma? Pedro confessou. E se você ainda não confessou, confesse agora também que Cristo, o Filho, é o Filho do Deus vivo. E se já confessou, renove a sua fé e reafirme a sua confiança. A igreja que é invencível, porque está firmada em Cristo Jesus. Receba a revelação do Pai. Firme-se na rocha, viva na vitória contra o mal e exerça
autoridade espiritual que Cristo lhe concede. Amém, irmãos? Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse questionamento do Senhor Jesus, como também de toda a explicação que o Seu Espírito Santo nos trouxe nessa manhã. A revelação que Ele nos traz nessa manhã, que Cristo é o Filho do Deus vivo e que a igreja está fundamentada nele. Ele é o fundamento, Ele é a rocha inabalável, e é nele também que nós devemos nos sustentar. É buscando Ele cada vez mais em espírito e em verdade, para que possamos compreender verdadeiramente quem Ele é nas nossas ações, nas nossas atitudes, e não de falar. Não apenas de confessar, mas também interagir com este Cristo, que é o Filho do Deus vivo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. No nome sagrado dele mesmo é que lhe agradecemos. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor.